Os 5 maiores destaques do domingo da semana 14 no mundo da NFL. Meus jovens maravilhosos da NFL Brasil, tivemos vários recordes aqui nessa última rodada. E eu gostaria de começar com o meu primeiro destaque com quarterbacks recordistas. E eu começo primeiro com o Sam Darnold, que teve um jogo espetacular contra a equipe do Atlanta Falcons. São 4 jogos seguidos agora para o Sam Darnold, com pelo menos 2 touchdowns e nenhuma interceptação. É um feito. Ninguém na história do Minnesota Vikings conseguiu alcançar essas marcas numa mesma temporada em 4 jogos consecutivos. Sam Darnold, que alcançou a melhor marca da carreira, as melhores marcas da carreira em jardas, 347, e em touchdowns, foram 5, né? Então ele jogou muito bem, ele vem jogando bem ultimamente, que nos traz mais confiança aí que Minnesota possa ser aquele time para realmente ameaçar nos playoffs. É uma defesa agressiva, a gente sabe disso, uma defesa que força turnovers. Kirk Cousins voltando para Minnesota, teve duas interceptações contra a blitz, né? Mas a gente sabe que a posição mais importante é quarterback, e se o Sam Darnold continuar jogando assim, oh, hello, honey, os Vikings vão ter boas chances. E mais um recorde aqui de Minnesota. O Justin Jefferson e o Jordan Addison foram espetaculares nessa partida, ambos passaram das 125 jardas e alcançaram 2 touchdowns. É a primeira vez na história dos Vikings que a gente vê uma dupla alcançando essas duas marcas, né? 125 jardas e pelo menos 2 touchdowns numa mesma partida, né? Então, grande vitória. Esse jogo estava empatado no quarto período e aí os Vikings realmente pisaram aí no acelerador e acabaram vencendo por 21 pontos. A fase é boa lá em Minnesota. Aqui tá o Josh Allen. Agora, o Josh Allen teve, em termos de pontos no Fantasy, o melhor jogo da história. 51,88 pontos para o seu time de Fantasy. É o que o Josh Allen produziu lá em Los Angeles, mas o time dele saiu derrotado. É a primeira vez na história da temporada regular, porque isso já aconteceu uma vez nos playoffs, que um jogador alcança 3 passes para touchdown e 3 touchdowns terrestres numa mesma partida. Otto Graham, do Cleveland, conseguiu o feito nos playoffs também, de 1954, na final, né? Então, escolheu realmente uma boa hora para alcançar essas marcas. Mas foi impressionante, é o 5º jogo do Josh Allen com pelo menos 2 passes para touchdown e 2 touchdowns terrestres, que é a melhor marca da história da NFL, né? Então o Allen realmente foi sensacional, né? Os Rams venceram o jogo 44-42, foi o primeiro jogo da história da liga também, com os 2 times anotando pelo menos 40 pontos, sem um turnover, que diz muito sobre não só o Josh Allen, mas também o Matthew Stafford, que é o meu segundo destaque aqui no meu top 5. Você enfrenta o Buffalo Bills, um time do calibre do Buffalo Bills, um time que brilha no quarto período, enfrentando aquele quarterback que estava num dia realmente iluminado, você tem que ser quase perfeito. E é isso que o Matthew Stafford foi na terceira descida, né? 9 de 10 em terceiras descidas, 119 jardas. Em passes completados e em jardas, foram as melhores marcas aqui do Matthew Stafford nessa temporada. Os Rams eram o 3º pior time da NFL em terceiras descidas. Nessa partida, converteram 11 de 15 e foram da 30ª posição para a 22ª posição em termos de aproveitamento em terceiras descidas. Então eu gostei da resiliência aí dos Rams, cara, mesmo quando os Bills encostaram aí no placar, os Rams foram lá e pontuaram com aquele último touchdown lá do Puka Nacua para deixar a vantagem em 9 pontos e deixou a defesa respirar um pouquinho, e os Rams acabaram vencendo por 44-42. E o Matthew Stafford é o tipo de jogador, ele já tem um Super Bowl, ele é o tipo de jogador que aparece nos momentos mais críticos. Ele já teve temporada na carreira com 8
jogos em que ele conduziu a campanha da vitória no quarto período. Isso daí é realmente impressionante, tá? Então, ele é aquele jogador clutch. Você lembra o que aconteceu no Super Bowl lá na temporada de 2021 contra os Cincinnati Bengals? A defesa dos Bengals estava jogando bem no segundo tempo, o ataque não estava fluindo, aí na reta final a gente viu o Matthew Stafford com aquele passe no look para poder manipular o safety, tirar o safety da linha de passe, para ele poder achar uma raia, né, para encaixar a bola pro Cooper Kupp, né? E é justamente isso que ele fez, foi um dos passes mais icônicos da história do Super Bowl. Então, quando você tem esse tipo de jogador no seu elenco, esse tipo de vitória é possível. E foi realmente um jogo impressionante do ataque dos Rams, Matthew Stafford, Puka Nacua, o Kyren Williams correu 29 vezes com a bola, o Cooper Kupp foi sensacional na partida também, todo mundo contribuiu, que jogo simplesmente maravilhoso. O meu terceiro destaque vai para algumas gafes que eu vi na reta final de 3 jogos, e tem uma gafe também aqui no jogo do Buffalo Bills contra os Rams. E eu começo com essa gafe, foi uma tremenda gafe do Sean McDermott, e é por isso que ele é criticado. Eu gosto do McDermott, mas de vez em quando na reta final de jogos ele não sabe administrar o relógio, e a mesma coisa aconteceu nessa última partida. Os Bills precisavam de 2 pontuações, um field goal e um touchdown, tá? Não importava a ordem. O que não dava para fazer é depender do onside kick. Então você tem 3 tempos para pedir. Você tem 1 minuto no relógio. Se você correr com a bola, você não pode pedir tempo. Você tem que ir rapidamente na jogada seguinte, jogar a bola no chão ou tentar um passe. Você não pode pedir um tempo. Primeiro que eu nem teria corrido com a bola, tá? Aí eu falo de uma primeira pro gol na linha de 1 jarda com 1 e 2. Josh Allen tenta na primeira descida, não consegue, e os Bills pararam o relógio, né? Então, o que acontece? Vamos fazer uma matemática rápida aqui. Se você tem 3 tempos para pedir, você devolve a bola para outro time depois de pontuar, você pede tempo depois da primeira, segunda, terceira descidas, e depois você recebe a bola de volta, né? Com uns 40, 45 segundos no relógio. Se você só tem 2 tempos para pedir, na terceira descida eles vão correr com a bola e gastar 40 segundos. Aí já era. E é exatamente isso que aconteceu. Então os Bills tinham que preservar como ouro os 3 tempos, porque ninguém recupera onside kick. É muito difícil você depender disso. E Buffalo estava muito bem posicionado para ou chutar um field goal, podia ter chutado um field goal com 1:20 no relógio aproximadamente, quando estava na linha de 16 dos Rams, ou com touchdown, né? Mas o mais importante era receber a bola de volta com pelo menos uns 40 segundos aí no relógio, e eu achei que Buffalo vacilou demais com esse pedido de tempo. Dolphins e Jets, que vacilo do Davante Adams. Reta final do quarto período. Terceira descida, Miami não tinha mais tempo para pedir. Os Jets estavam tentando posicionar o seu kicker. Pois bem, teve um passe lá de 15 jardas, numa terceira para 21, na linha de 25 jardas, Davante Adams agarra a bola, cai no chão e gasta mais 40 segundos, chuta o field goal e acaba o jogo. Não! Ele saiu pela linha lateral, e preservou o tempo. Os Dolphins não tinham tempo para pedir. Os Jets chutaram field goal, mas aí deixaram 44 segundos no relógio, né? Miami, os 50 segundos aproximadamente no relógio. Miami teve um bom retorno de kickoff, conseguiu posicionar o seu kicker aí, o Jason Sanders, para um chute de 52 jardas e mandou o jogo para a prorrogação e venceu na prorrogação. Mas se o Davante Adams tivesse simplesmente agarrado a bola e caído no chão, sem sair pela lateral, os Jets iam chutar o field goal com poucos segundos no relógio e iam vencer um jogo que eles deveriam ter vencido lá em Miami. E aí minha terceira gafe aqui vai pro azar do Carolina Panthers num drop do Xavier Legette. Reta final do jogo, perdendo por 6 pontos, passe ótimo do Bryce Young, né? O Legette até mergulha, mas é uma bola que ele precisa agarrar, ele deixa escapar e os Panthers acabam perdendo. Era só agarrar essa bola
ir para a end zone, que o Carolina ia estar numa posição fantástica para vencer a partida, né? Então, que chance desperdiçada aí pelo Carolina Panthers. Boa vitória aí dos Eagles, que aguentaram firme aí contra uma equipe fraca, né? Mas os Panthers quase conseguiram essa zebra. Quase, se não fosse esse drive aí do Xavier Legette. Meu quarto destaque vai para o jeito que o Seattle Seahawks venceu o Arizona Cardinals, né? Com um trabalho realmente maravilhoso nas trincheiras, que é algo que a gente não tem visto com consistência da equipe do Seattle Seahawks, que agora a gente está começando a ver, e isso me dá mais confiança na equipe de Seattle. São 4 vitórias consecutivas, e nesses últimos 2 jogos, a linha ofensiva jogou bem, especialmente no segundo tempo contra o New York Jets na semana passada, mas foi no jogo inteiro aqui contra o Arizona Cardinals, e com isso Geno Smith foi bem, quase nem foi pressionado nessa partida. Ele foi pressionado em 5 de 30 recuos, em 17% dos recuos, é a menor marca da carreira dele em Seattle, né? E o jogo terrestre também funcionou, olha só. 176 jardas terrestres sem o Kenneth Walker, Zach Charbonnet sensacional, nenhum sack cedido pela primeira vez nessa temporada, bateram no quarterback apenas 2 vezes, tiveram 5,7 jardas por corrida. A gente tá falando de um time que chegou nessa partida sendo o 5º pior ataque terrestre da NFL, 88,7 jardas por partida, e com uma média de apenas 3,9 jardas terrestres por jogo, a 4ª pior marca da liga, e não tinha o Kenneth Walker. Então, Zach Charbonnet foi simplesmente espetacular, ele teve 193 jardas de scrimmage, mas a linha ofensiva do Seattle brilhou, e eu queria destacar a volta do Abraham Lucas, né, que não voltou na semana passada, mas tá começando a ter uma sequência agora. O Sataoa Laumeia vem fazendo bom trabalho, e Oluwatimi, belos nomes, né? Segundo anista, também tá fazendo bom trabalho aí na posição de center, lembrando que Connor Williams recentemente decidiu se aposentar do nada, né? Então uma linha ofensiva que tem passado por algum tipo de reformulação aqui no meio dessa temporada, e a gente tá começando a ver um pouquinho de consistência. E isso me traz confiança, porque o Geno Smith, quando ele tem tempo para lançar a bola, ele pode machucar qualquer defesa. Jackson Smith-Njigba, a gente sabe que é um bom jogador. DK Metcalf, você tem o Tyler Lockett, você tem alguns bons jogadores aí, mas a grande questão sempre foi nas trincheiras, e aí eu vejo a defesa também melhorando cada vez mais. E o Kyler Murray não fez nada sob pressão nessa partida. Ele teve um passe completado sob pressão e teve uma interceptação também. Kyler Murray foi dominado o jogo inteiro, e pela segunda vez nas últimas 3 semanas é muito difícil você vencer o mesmo oponente 2 vezes em 3 semanas, tá? E eu acho que isso me mostra que um time que foi muito inconsistente na primeira metade da temporada, agora está encontrando a sua consistência nessa reta final, né? Então, que dia aí pro Seattle Seahawks na vitória muito fácil lá em Arizona, por 30-18, 4 vitórias seguidas aí do Seahawks, que agora enfrentam Green Bay Packers e depois o Minnesota Vikings, né? Então a gente vai descobrir muito sobre o Seahawks aqui nas próximas semanas. Mas, cara, como é bom proteger o seu quarterback, né? O Geno Smith, nos 11 primeiros jogos, teve 12 touchdowns, 12 interceptações, sendo pressionado com uma bela de uma frequência. Nos últimos 2 jogos, muito melhor protegido, 2 touchdowns, nenhuma interceptação, e como eu disse, nessa última partida ninguém encostou um dedo nele. A gente tá falando de uma defesa que vem evoluindo bastante ao longo da temporada, essa do Arizona. Mas com essa vitória, os Seahawks eliminam aí o Arizona da batalha pela divisão. Porque Seattle tá 8-5, Arizona tá 6-7, 2 jogos na frente, Seattle, né? E o Arizona Cardinals já perdeu 2 jogos para o Seahawks esse ano, né? Então o Seahawks tem o critério de desempate. Agora vamos ver, né, se os Rams também entram na briga. Os Rams estão 7-6, o negócio ainda está acirrado. O São Francisco 49ers teve uma vitória expressiva contra o Chicago Bears também.
E tá 6-7 aqui, vamos ver se São Francisco mostra o seu melhor nessa reta final de temporada. Mas eu fiquei realmente impressionado com o trabalho do Seattle Seahawks. E aí, o meu quinto destaque vai para o favorito da Conferência Americana, que a gente não sabe quem é. Para te falar a verdade, a gente não tem um favorito na Conferência Americana. Eu queria falar de alguns candidatos aqui. O Buffalo Bills. Os Rams anotaram pontos em 6 de 9 posses. Os Bills foram simplesmente trucidados defensivamente. Ainda gosto da defesa dos Bills, amo o quarterback, é o favorito ao prêmio de MVP, mas é difícil a gente colocar os Bills, os Bills são os favoritos, né? E também não tem a melhor campanha da Conferência Americana. Quem tem a melhor campanha da Conferência Americana não consegue proteger o seu quarterback, tá? E não tá pressionando muito o quarterback adversário sem mandar blitz. Agora, a defesa é boa, mas nas últimas 2 semanas a gente viu uma defesa cedendo jardas terrestres contra os Raiders, no segundo tempo agora contra os Chargers aí no Sunday Night Football, a defesa cedeu 17 pontos, lembrando que o Ladd McConkey não jogou nessa partida, estava machucado, né? E Kansas City acabou vencendo por 19-17, mas não encheu os olhos, tá? Então, esse time de Kansas City é o grande favorito? Não, não é um grande favorito, tá? Muito pelo contrário, ultimamente tá preocupante a situação lá em Kansas City, mesmo com as jogadas miraculosas de vez em quando aí do Patrick Mahomes. Left tackle é um problema gigantesco, Wanya Morris não é a resposta, DJ Humphries também não é a resposta, e isso me preocupa pensando nos jogos dos playoffs, tá bom? Que tal os Chargers, que eu acabei de mencionar? Bom, os Chargers têm uma ótima defesa, mas o ataque sem o Ladd McConkey deixa um pouquinho a desejar. Gostei do Joshua Palmer no segundo tempo aí nessa partida, mas será que os Chargers têm o suficiente poderio ofensivo para realmente ameaçar nos playoffs, né? Que tal o Baltimore Ravens? Bom, o Baltimore Ravens tem um quarterback que sempre chega na pós-temporada e não mostra o seu melhor e que nas últimas semanas meio que diminuiu um pouquinho o ritmo. E a defesa dos Ravens contra o passe é uma das piores da liga, tá? Denver com quarterback calouro, né? Houston com seus problemas também na linha ofensiva. O Pittsburgh Steelers talvez tenha uma chance aqui. Os Steelers estão posicionados para vencer a sua divisão depois de uma vitória contra o Cleveland Browns, né? Russell Wilson está jogando com consistência. Mas o que os Steelers têm de espetacular no ataque? Linha ofensiva? Não. Jogo terrestre? Não. Quarterback? Não. Wide receivers? Também não. Tem uma defesa muito boa. Então tá meio que tudo aberto aí quando a gente pensa realmente num favorito na Conferência Americana. Parece que todos os times aqui têm algum problema, alguma coisa negativa que chama atenção, né? Então, olho na Conferência Americana, será que esse vai ser o ano da zebra, né? E não que os times da Conferência Nacional sejam perfeitos, né? Ok? Mas tem o Detroit Lions realmente pegando fogo, tem o Philadelphia Eagles que realmente está jogando muito bem, né? Com uma linha ofensiva top, uma defesa top, né? Um running back sensacional, compete pelo prêmio de MVP, né? Então, vamos ver o que acontece, mas eu vejo vários times na Conferência Americana com problemas aí que preocupam. Não é verdade, meus jovens maravilhosos? Esse foi o meu top 5 aí da semana 14 no mundo da NFL. Não se esqueça de deixar o seu like e comentário e de seguir o canal. Um grande abraço a todos vocês. Tchau! We welcome you to São Paulo, Brazil. First NFL game here. Side of Brazil. It's showtime.